livro dos Salmos, porque são pedaços distintos, os hebreus dividiam em pedaços distintos, e aqui no Salmo 90 começa a quarta parte dos Salmos, tá bom? Alguém já teve a oportunidade de ler esse Salmo? Salmo 90? Já teve? Já leu o Salmo 90? Salmo 90? Alguém? Já? O Salmo 90, ele está aqui hoje disposto a observarmos ele, para que nós analisemos como ele traz coisas reveladoras sobre Deus. Em primeiro lugar, quando nós estamos falando de Moisés, isso destoa de todos os outros escritores dos Salmos. Moisés, o legislador Moisés, ele recebe de Deus os 10 mandamentos no monte. Ele também... coloque aqui. Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. Moisés, ele recebe de Deus a direção para legislar sobre a Israel. O Estado de Israel a nível de legislação está começando com Moisés. Moisés tem contato com Deus frente a frente. Moisés vê mar se abrir. Moisés vê muita coisa. Moisés foi o cara a qual Deus se manifesta em fogo, na sarça. Moisés, então, queridos, em se tratando de escritores dos livros de Salmo, Moisés é distinto enquanto pessoa em relação com Deus. Ele é diferente, porque ele teve experiências diferentes com Deus. Então já valeria ler um salmo escrito por Moisés por quem ele foi e que tipo de experiência ele teve com Deus. Mas quando nós vamos para esse salmo, ele não fala de mar aberto, esse salmo, ao contrário de outros salmos. Se você pegar outros salmos, vai falar porque o Senhor retirou a gente do Egito, mas ele não fala nada disso. É engraçado porque nesse salmo parece que ele está intercedendo pelo povo, mas antes de ler o Salmo, eu queria pensar com você que na introdução da Cominical tem um pedacinho sobre D.L. Moody, grande evangelista D.L. Moody, do século XIX, e tem algo aqui acerca de D.L. Moody, que vai nos levar para Moisés. E aí depois vocês vão me dizer por que então esse trecho que nós vamos ler no começo da folha 1 tem a ver com Moisés. Certa ocasião, D.L. Moody, um dos maiores evangelistas americanos, apesar de seu pouco estudo, pregou em Londres em uma audiência de homens e mulheres bastante refinados. A plateia era formada pela nobreza britânica, incluindo membros da família real. O texto bíblico a ser compartilhado pelo Moody era Lucas 4:27, que dizia assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Ao lê-lo, Moody teve dificuldade de pronunciar o nome de Eliseu. Ele tropeçou, tropeçando nas sílabas. Tentou lê-lo por mais 2 vezes com um embaraçoso insucesso. Ele então fechou a Bíblia e, tomado de emoção, orou: ó Deus, use essa língua gaguejante para pregar o Cristo crucificado a estas pessoas. Feita essa oração, ele pregou o Evangelho. Ouvintes disseram que Moody falou com uma eloquência que nunca teve antes e que toda a audiência foi quebrantada pelo poder de Deus. Essa história é um ótimo exemplo da coexistência de 2 verdades afirmadas nas Escrituras. Podemos ler juntos? O homem é fraco e limitado, ao passo que Deus é supremo e soberano. Que experiência interessante do Moody. Ele fecha a Bíblia, ele não está conseguindo pronunciar uma palavra muito simples, ele fecha a Bíblia. E sabe que isso me lembra? Você sabe por que isso me lembra Moisés? Moisés dizia que tinha a língua pesada, não sabia falar direito. Como é que um homem que não sabia falar direito vai liderar um povo tão extenso, rebelde, difícil, vai falar com o faraó? Eu penso o seguinte: Deus tem os seus jeitos. E esse homem de língua pesada escreveu um salmo lindíssimo acerca dessa vida que ele tinha com Deus. Antes de mais nada, tem alguém aqui que nunca veio? Você, Fala o teu nomezinho pra galera aí. Joyce. Mais alguém que nunca veio aqui? Amém. Vou ler um salmo na versão atualizada. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo rigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera? Segundo o temor que é devido? Vocês podem ler comigo o 12 juntos? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento nós novamente buscamos refúgio em Ti, para que o Senhor nos ensine aquilo que quer que aprendamos aqui no Salmo 90. Tenha misericórdia da nossa limitação e faz-nos alcançar, Senhor, um entendimento muito, muito profundo, da qual o seu filho Moisés, servo teu, pôde alcançar também. Em nome de Jesus. Esse salmo já é bonito por ele só. Você consegue ver um versículo aí que chama a sua atenção? Dá uma olhada aí no salmo de novo. Eu teria uns 3, 4 momentos do Salmo 90 que chamam a minha atenção muitíssimo, muito mesmo. Mas eu vou deixar você olhar aí e daqui a pouco eu quero que você reflita comigo em algum deles. Salmo 90 é profundíssimo. Viu aqui? Tô sem livro. Que bom. E alguém aí viu aí, ó? Obrigada. Achou um interessante, Carlinhos? Qual? Verso? O 4, que mostra 4. que Deus não está preso no tempo. Legal. 1000 anos aos teus olhos. Isso aí é forte, né? 17, por causa que Moisés fala, né, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e para poder afirmar, né, as nossas obras das nossas mãos. Legal. Quem mais aí destaca um? 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai filho dos homens. 10. O dia da nossa vida sobe 70 anos, ou havendo rigor, 80. Está falando aí sobre, né, nossa... A gente vai comentar junto aí, não deixa eu falar agora não. Pode falar, Gustavo. Na verdade eu queria perguntar, eu não entendi o 12, é um versículo que eu ouço, que eu jogo muitas vezes, mas eu não entendi ele direito. Boa. Tem um aqui, a gente vai estudar o 12, olha que presente que o Papai do Céu te deu, ó. Russell Shedd explicando o Salmo 90, verso 12, está na folha do outro lado. Então, eu acho que você orou e aí o Senhor falou, é hoje. Tá bom? Tem Russell Shedd na folha 2, já vamos chegar lá, tá bom? Russell Shedd, quem não conhece, morreu há pouco tempo, foi um dos grandes pregadores, missionários e autores brasileiros, apesar de não ter nacionalidade brasileira. Russell Shedd viveu no Brasil toda a sua vida em ministério. Ele foi um doutor em Novo Testamento, tá bom? Pode falar. 14. Muito bom, sacia de manhã com a tua benignidade. Mais alguém? Destacou algum aí que chamou a atenção aos teus olhos? Acho que 2. Antes que os montes nascessem, formasse a terra e o mundo de eternidade. Isso é lindo demais, lindo demais. Isso parece uma poesia, né? Ok? Então todo mundo aí viu um que destacou, né? O meu que me destaca muitíssimo mesmo é o 12. Pra ser sincero, o 12 mexe muito comigo, me faz refletir profundamente. Nós temos aqui então dois estudos específicos. Um geral, o pastor da Igreja Batista Redenção, o pastor Thomas Tronco. Esse pastor ele fez um estudo brilhante que eu gostei muito, inclusive está no hebraico aqui, embora a gente não vá usar o hebraísmo, a gente vai ler e vai passar por ele, mas não vamos ler,
Adonai, Maion, Ator, não sei nada de hebraico, tá bom? Adonai é o Senhor. E aqui tem Russell Shedd especificamente ao 90:12. O eixo do nosso pensamento dessa tarde, para a gente poder chegar a algum lugar, o eixo é o 12. É para onde nós vamos tentar pensar juntos, apontar para o 12. Mas nós vamos estudar todo o Salmo, tá bom? No começo, o salmista, né, Moisés no caso, ele vai falar assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Se você e eu percebemos com calma, o Salmo 90 o tempo todo fala de tempo. Ele fala de contar dias, ele fala de eternidade em eternidade, ele fala aqui no comecinho, né? Tu tens sido de geração em geração. Há um enfoque no Salmo 90, eu vejo o Lucas copiando, existem pessoas que gostam de copiar também essas coisas de dica, porque às vezes dá palavra em casa, com os amigos. O Salmo 90 ele tem uma preocupação da relação espaço-tempo-homem. Esse homem refletindo sobre o tempo em que vive na Terra. E Russell Shedd vai falar no que você vai ler depois, que isso é como se a escola da vida tivesse o tempo como um dos professores. Então, o que é essa escola da vida? Esse aprendizado que a gente vai ter em relação à vida e de que maneira nós refletimos em relação a essa vida. Aí está dizendo aqui no começo da sua folha, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, que concorda com tal ideia. A ideia acima que você leu sobre D.L. Moody, tá? Se houve um povo que conheceu o contraste entre o poder de Deus e toda a limitação dos homens, foi Israel dos dias de Moisés. Libertados do Egito por meio de prodígios que ecoam através dos séculos, sustentados no deserto por meio da provisão milagrosa e contínua, a incredulidade e a rebeldia daqueles israelitas são proverbiais. A dureza de coração daqueles homens, motivo pelo qual foram chamados insistentemente povo de dura serviço, ou seja, gente que franze a testa para Deus, que bota Deus em xeque no sentido de falar, não vamos fazer. Então, quando você lê Isaías, Isaías diz que foi levado a pregar para um povo rebelde. Jesus chama os fariseus de raça de víboras. João também fala isso. O que quer dizer? É que você encontra na relação de Deus com o seu povo escolhido uma relação de um Deus poderoso e benigno e um povo de cabeça dura e que parece não entender as lições. Quem já leu um pouquinho do Velho Testamento já deve ter percebido o tanto que Deus pune o povo por rebeldia, porque o povo faz errado, porque o povo se comporta errado, porque o povo ele age de maneira dura, 1, 2, 3, milhões de vezes. Você vê ali no tempo dos juízes e tem punição, aí os filisteus começam a entrar, começam a dominar, começam a puxar o povo, aí Deus vai e intervém com o juiz. Aí o povo, a gente não quer Deus só não, a gente quer um rei agora. Aí Deus vai e fala, não basta eu como seu rei? Não, a gente quer todo o reino da terra tem um rei, a gente quer um rei também. Saul é escolhido pelo povo. E Deus valida no sentido de que Deus permite essa escolha, Deus abençoa Saul para que ele possa ter o Espírito Santo atuando na vida dele e ele possa ser um instrumento de Deus para aquele povo. Mas Saul se desencaminha, então Deus escolhe um rei. Aí já não é mais o povo escolheu Saul, Deus escolheu Davi. E aí Davi unifica o reino, Salomão deixa o reino ainda mais forte, embora com cobrança de impostos muito grande, mas depois, meu irmão, depois, final de Salomão, já bota poste ídolo, sabe? Eu não sei se vocês têm essa noção, mas a coisa é mais séria do que parece. Quando diz que Salomão, o coração de Salomão foi pervertido pelas suas mulheres, a coisa é mais séria do que parece, porque Salomão deixa entrar Baal, Astarote. Baal, a representação visual de Baal é grotesca, é um pênis. A representação visual de Astarote é uma vagina. Estava dentro do templo depois. Você imagina a que nível os israelenses chegaram, a que nível de visualização do pecado e Deus punia, aí Deus chegava e mandava, e aí Assírio, Babilônio, grego, meu irmão, todo mundo já passou ali para tentar deixar esse povo mais quebrantado, né? Para tentar quebrantar o povo. Imagino que Moisés teve problemas muito sérios porque o povo era cabeça dura, e diz a Bíblia que Moisés era um cara muito manso. Então imagine um cara muito manso, quando olha aquela cena, todo mundo se fazendo safadeza, ele joga as 2 tábuas no chão da lei. Era brabo lidar com... Então isso aqui é o que? Isso aqui é uma reflexão. O ministério de Moisés já começa com 80 anos, vocês sabem disso, já começa com 80 anos. Então é uma reflexão de um homem
já velho. Isso aqui não pode ter sido escrito antes do 80, entendeu? Então só pode ter escrito depois do 80. É uma reflexão de um homem já idoso, que viu muita coisa, viu a relação de Deus com o povo, a relação de Deus com ele. E ele tá falando assim, ó, que nem Salomão fala, filho meu, é que ele tá trazendo a gente aqui para uma ideia de, olha, a vida não é o que você pensa, a vida não é assim. No fim você vai ver que a história não é assim. Onde tava eu e a Alice falando sobre algumas coisas, e aí a Alice falou assim, não, professor, não leva mal, não é porque o senhor já está ficando mais velho. Eu entendi isso aqui, na palavra, para não levar pro pessoal. Ah, agora... Mas enfim, tem lugar aqui, meu irmão, do meu lado aqui, né? Vamos lá? Então a gente chega no começo. Aí o autor desse artigo, acho que ele foi muito feliz aqui, ele divide em 4 pontos diferentes. Ele fala o primeiro contraste, está em negrito na sua folha, diz assim, o primeiro contraste tem relação com a natureza divina e humana. Deus é eterno, podemos ler juntos esse pedacinho? Deus é eterno, enquanto o homem tem uma vida passageira. Aí está dizendo que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, se formasse a terra, o mundo é de eternidade em eternidade, tu és Deus. O que significa essa questão de geração em geração? Nós deveríamos confiar em Deus por vários motivos. Mas sabe por vários motivos? Por vários motivos. Quando você vai para uma universidade, eu acho que você, quando vai pegar um professor, por exemplo, para analisar o teu trabalho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente aqui na faculdade, e tem gente que está na escola terminando o fundamental ou terminando o médio. Quando você vai para a faculdade e você quer que alguém avalie o seu trabalho, você prefere que alguém experiente ou inexperiente avalie o seu projeto? Mas quando o assunto é a vida, parece que a gente ignora a experiência de Deus. Olha aqui, ó. De geração em geração. Se o diabo viu tudo desde o começo, Deus muito mais, por ser eterno e onisciente de todas as coisas. Deus tem toda a experiência para ser o nosso conselheiro. Ele tem toda a experiência necessária para que, quando nós temos uma dúvida acerca de como viver e refletir sobre a vida, quando abrimos as Escrituras e vemos Deus falar, nós deveríamos colocar todo o crédito nas Escrituras. E aí a gente deveria ter em Deus um refúgio. Realmente, alguém que... deixa eu perguntar uma coisa a Deus. Aí eu abro aqui, ó. E aí Deus fala, e eu falo assim... São milhares de anos de experiência com a raça humana e uma eternidade com tudo. Então eu acho que ele está certo. E pronto, e já deveria definir nossas demandas, não é verdade? Toda vez que a gente tivesse uma dúvida ou uma questão, nós deveríamos ir até o nosso conselheiro, que é o Senhor, que deixou uma Bíblia escrita justamente por isso. Mas em geral não é assim. Em geral não é assim. Nós ignoramos o fator eternidade quando pensamos na pessoa de Deus. E julgamos que Deus é tolo por propor certos sofrimentos, certas dificuldades, certas angústias. E Ele vai propor mesmo. Às vezes a gente ri quando uma criança não quer comer alguma coisa e chora. E a gente acha banal uma criança chorar porque não quer comer legume, não quer comer alguma coisa. Não é? Babaquice, não é? A gente chora porque... A gente olha a criança e vê a criança na limitação do entendimento dela. E nós? E nós? Estou desempregado, não sei nem o que penso. Não sei, estou doente, não sei o que penso. Queridos, Deus já viu gente doente pra caramba. Ele já viu gente aleijada com câncer, ele já visitou gente no hospital, ele já visitou gente desempregada, ele já viu gente passando fome, ele viu a pessoa morrer até passar fome. E tem todas as experiências. Todas as experiências. Jesus Cristo se fez carne e era um excelente conselheiro. Eu percebo Jesus conversando com seus discípulos, eu vejo que ele dava conselhos profundos sobre a natureza humana. Deus conhece a todos nós. Isso deveria ser para nós, eu vou dizer como primeiro ponto, um excelente refúgio. Deus é nosso conselheiro. Chego nele, eu tenho a resposta. Só que a resposta de Deus é uma resposta baseada na verdade. E nós nem sempre queremos a verdade. Nós queremos um consolo. E às vezes o consolo que a gente quer é que a nossa verdade seja aceita. É nossa. Quando a gente chega para as pessoas e a gente escuta assim: olha, Deus falou que casamento é uma vez só, divórcio não é com ele. A pessoa quer divorciar, mas ela quer divorciar por quê? Porque ela quer divorciar, irmão. Não é porque Deus é burro e Deus não... Não, ela não quer ouvir falar de Deus. Ela quer divorciar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então Deus já não falou que não é para divorciar, que esse negócio não dá certo? Deus falou. Então por que eu vou achar que o meu conselho pessoal é melhor que o dele? Aonde que isso vai funcionar? Não vai funcionar nunca. Não vai
funciona nunca. Só que ignoramos a natureza de Deus enquanto ser que tem experiência com a raça humana e que poderia nos fornecer as respostas exatas o tempo todo. Aí diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Eu queria que você pudesse abrir comigo um pouquinho depois, em Isaías 44 e 45, nós vamos ter afirmações parecidas, muito interessantes também, acerca de Deus. Um pouquinho depois, aí Isaías está quase, depois aí dos provérbios, aí você vai encontrando Isaías, Eclesiastes. 44 e também o 45. O 44, ele vai falar sobre o Senhor ser o único Deus. 44, verso 6, ele vai falar sobre essa questão de ser Deus. Olha só, 44 de Isaías, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Lê comigo aí. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Obrigado. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Olha que coisa interessante, Deus falando: quem tu acha que sabe o futuro? Eu é que digo como o futuro vai acontecer. Em 45, se você puder também dar uma olhada, 45 vai falar também, deixa eu olhar aqui o versículo, o 15 vai falar isso. Oi? 5 também vai falar sobre Deus, assim? 5, 7. Esse é muito interessante, queridos. Ó, o 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu gostaria de assinalar algo muito interessante do capítulo 45, porque Ciro é apontado como o futuro libertador de Israel quando nem Ciro tinha nascido. Sei aí, 100 anos depois aí o Ciro nasce. Mas Ciro, olha que coisa interessante, eu queria que você pudesse ter noção da grandeza de Deus. Ciro não tinha nascido quando isso foi escrito. Quando ele nasce, sabe qual é a religião dominante naquela região da Pérsia? O zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião onde você tem dois deuses. Um é o Deus bom e o outro é o Deus mau. Diz os rolos que Ciro leu isso aqui de Isaías quando Ciro já nasce. Agora junta o que Deus faz nessa... Olha o que ele faz. Lê de novo. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus está dizendo o seguinte, ó. Ciro, você vai ler ainda. Você ainda não leu isso, mas você vai ler. E no dia que você lê, você que é zoroastrista, né? Você acredita em Hormuz e Arimã. Hormuz, Deus do bem. Arimã é o Deus do mal. Os dois se equivalem em força. Isso é zoroastrismo, religião persa. O Ciro não leu aqui. O Ciro leu 100 anos depois. E Deus já está pensando na mente do Ciro como um devoto de Hormuz ou de Arimã. Você está entendendo? Olha a grandeza. Deus apontando lá na frente, dizendo que Ciro ainda não ia ler. Ele não era nascido. Ele aponta lá para frente, Ciro é zoroastrista, para dizer o seguinte: Ciro, não pense em Hormuz e Arimã não, sou eu que faço o bem e o mal. Ciro, eu sou o único Deus. Que lindo! Não sei quem captou. Alguém captou o negócio que eu estou falando? Ou não? Ciro não era nascido. Mas ele ia professar essa religião. O zoroastrismo. E Deus já estava lá na frente apontando para Ciro. Não vem com esse negócio de dualismo. Dois deuses, Ciro, só tem eu. E diz os escritos que Ciro leu sobre ele ser o libertador. Então ele libertou. Que fantástico. Fantástico. Onde chegamos? Aí voltamos ao Salmo 90. O Salmo 90 vai falar que antes que os montes nascessem... Vocês leram comigo em Isaías 44? Vocês leram comigo? Que Deus falou, antes que eu colocasse o povo mais antigo, ele que estabelece os povos, ele que some. Tem um vídeo bonito do Dan Stevens no YouTube que fala assim... O vídeo é muito interessante, que ele fala... É um vídeo bonito sobre a grandeza de Deus. Nesse vídeo ele fala assim... Eu autorizo o vestígio dos astecas. Olha que coisa profunda isso. Vocês sabem que os astecas não existem mais. Mas nesse vídeo, o cara que faz esse vídeo, ele foi tão feliz ao falar isso, que ele fala assim, é Deus que autoriza os vestígios de uma civilização que passou serem descobertos.
Porque foi Deus que implantou os astecas, foi Deus que implantou os incas. E Ele que permite alguém falar assim, achei um prato. De quem será? Tem 1000 anos. Deus falou que foi eu que autorizei achar esse vestígio aí, tá? Só para deixar claro que vocês não estão descobrindo porque acham que estão descobrindo. Eu autorizo. Cara, é lindo ver a grandeza de Deus. Antes que os montes nascessem, Ele é Deus. Não tinha terra, não tinha nada. E eu não sei se gente, eu não sei se quando a gente pensa em não ter nada, de que tipo de nada estamos falando. Que isso? É o dízimo? Ai, aquela coisa gostosa que você falou, né? Não era meu café. Tá feio? Se tiver gostoso, tá bom. E essas coisas sendo gravadas, né? Eu fico pensando nas pessoas que ouvem isso em casa, né? Vocês que estão vendo isso em casa, eu acabei de receber um bolinho de cenoura aqui, que ela falou que ia dar pra Olivinha, né? Já tem gente de olho, eu tenho que dizer que é pra Olivia, senão fico esfomeado. Ótimo. E aí, irmãos, quem já leu Gênesis, capítulo 3, a narrativa da queda atribuída à instituição de Moisés, que Moisés escreveu Gênesis, deve ter observado que o verso 3 tem uma similaridade. Estamos no Salmo 90. O verso 3 diz assim, ó: tu reduz o homem ao pó. O que diz capítulo 3 de Gênesis? Que tu foi feito de pó. E ao pó, olha aí, Moisés falando com Moisés mesmo assim, apontando pra lá, pra cá. Ó, aqui, ó. Tu reduzes o homem ao pó e dizeis, tornai filhos dos homens. Só que tem uma jogada dupla aqui, que eu queria que você pudesse prestar atenção comigo. Esse pó aqui tem um duplo sentido. Já naquele tempo e naquela cultura, presta atenção, queridos, reduzir-se ao pó era fazer isso, ó. Olha pra cá. Reduzir-se ao pó era fazer isso, ó. Rasgar, se cobrir e jogar o pó. Você já ouviu falar sobre essa expressão ou não? Essa expressão é uma expressão de quebrantamento. Quando o povo estava quebrantado, ele fazia o quê? Vestia vestes pobres, pano de saco, e jogava pó sobre suas cabeças. Isso era um sinal de quebrantamento. O que Moisés está dizendo aqui? Ele está jogando duplamente. A palavra que ele usou aqui não é a mesma palavra de Gênesis 3, é outra. Mas ele fez uma jogada. Porque quem leu Gênesis leu que Deus reduz o homem ao pó. O homem foi feito do pó e do pó ao pó retorna. Então o que nós temos em Gênesis 3, temos aqui é o seguinte, que tu reduz o homem ao quebrantamento. O que tu, na verdade, a ação de Deus é um Deus eterno, que a gente leu aqui, de eternidade em eternidade, e provavelmente nenhum de vocês e nem eu chegará a alcançar um entendimento do que é isso, porque eu tô com 36 anos, eu já acho que é muita coisa. Então eu fico pensando na eternidade enquanto tempo, mas eu não consigo alcançar. Eu acho que isso é uma ênfase literária, de eternidade em eternidade, deve ser alguma coisa para dizer assim, o negócio é eterno mesmo. Sabe, o triplo santo de Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Eu acho que aquilo ali é uma ênfase na santidade, não necessariamente uma questão... Pode falar. A expressão boca no pó tem alguma coisa a ver com isso? Põe a boca no pó, eu acho que é uma coisa mais pentecostal, né? De quando põe a boca no pó, né? Não tá pra irmã ali que ela é doutorada? Não é mais doutorada, a irmã tá reformando, a irmã era boca no pó. Eu ouço essa expressão quando eu ouço as pessoas se ajoelhando e colocando a sua boca no pó, no sentido de que elas se ajoelham e se prostram para orar. É onde eu ouço essa expressão. Se alguém tiver outro entendimento aí, me fala, porque é onde eu ouvi. Boca no pó é o que? Joelho no chão e rosto no chão, boca no pó. Oração de madrugada. Hã? Oração de madrugada. Oração de boca no pó. Coisa de Filé menor. Coisa de Heaven Hill, né? Bom, duplicidade aqui. O que Moisés está querendo dizer? Que Deus reduz o homem ao pó de onde foi tomado e ao pó do quebrantamento. Tá? Vamos ler junto isso aqui, ó. Tá na parte B da sua folha, onde está assim, o primeiro contraste em relação às naturezas. Aí você lê no meio que vai estar assim: o homem, por sua vez, achou? Subsiste em uma situação tremendamente oposta. Ou seja, enquanto Deus é eterno e todo-poderoso, tu fazes o homem voltar ao pó e dizeis: retornai, filhos de Adão. No caso, filhos dos homens, né? A palavra aqui é Adam, né? Aquela coisa. É homem, tá?
palavreado. Essa é uma clara menção a algo que foi escrito também por Moisés no livro de Gênesis 3. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó retornarás, Gênesis 3,19. Moisés faz aqui um trocadilho usando a palavra hebraica para pó, diferente da que usou no Gênesis, é a palavra daka e afa. A intenção parece ter sido introduzir o conceito de arrependimento usando uma palavra que, além de significar pó, é também utilizada para produzir a ideia de quebrantamento. Assim, o arrependimento deveria vir da constatação de que, enquanto Deus é eterno, a vida do homem é passageira. Para Deus, o tempo é nada. Aí vamos no próximo, né? Verso 4. Né? Podemos ler juntos para a gente se acertar? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. A ideia é claro que assim, a gente está usando uma expressão, mas Pedro também usa expressão similar em sua carta ao falar de Deus, da ideia de tempo com Deus. Como assim? Como essa ideia de tempo para Deus? Deus pensa em termos de dia? Deus pensa em termos de tempo? Quando eu penso em Deus, eu costumo lembrar daquela analogia daquelas bolas de vidro com neve e casinha que os americanos têm muito. Eles sacodem, aí a nevezinha ela se esvai do alto até embaixo. Mas eu penso em Deus como o cara que está fora da bola e nós dentro. Então, em termos de tempo, Deus ele está fora do tempo. Eu costumo brincar também e dizer que eu gostaria muito de saber e perguntar a Deus como é que ele apareceu e onde ele veio e se existem outros deuses, mas ele responde que não há outros deuses. Então, é tudo muito denso, sabe? Porque parece que quem está aqui dirigindo a palavra de Deus, esse cara ele dorme tranquilo, sem dúvida. Então é ruim, irmão. Irmão, às vezes eu durmo e falo, como pode Deus todo caber num útero de 30 centímetros e... Mistério, né? Mistério. E eu acredito que quando nós estamos falando de um Deus que pôs 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, onde eu gostaria de pensar com os irmãos? Sobre a nossa ansiosa solicitude pela vida. A nossa necessidade de que as coisas aconteçam e aconteçam logo. A nossa necessidade de que as coisas aconteçam rápido. As nossas necessidades de tomara que seja logo, tomara que eu saia dessa logo, tomara que mude minha condição logo, tomara que meus pais se convertam logo, tomara que. E Deus está fora desse vidro, tentando no sentido antropomórfico, né, dizer, calma, tudo tem o seu tempo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Que plenitude? Será que é o cronômetro divino? Eu creio que seja mais uma conjuntura, uma projeção de ideias que estão corretamente conectadas para que Jesus venha. Não uma ideia de tempo enquanto a noite que cai e o sol que levanta. Mas eu penso em Deus e penso nele como alguém que não é ansioso, porque ele não espera por dias e nem por condições, mas estabelece ambas. Então, se eu creio em Deus essa tarde, eu creio que alguns aqui creem também em Deus, estar ansioso é negar a eternidade de Deus enquanto prática. Estar ansioso é negar o controle de Deus sobre o tempo enquanto prática, porque a ansiedade peca naquilo que ela destitui Deus da certeza de que Ele sabe todas as coisas e o tempo delas. A ansiedade ela peca porque ela toma de Deus, ou no sentido humano, ela tira de nós a certeza de que Deus está e sempre esteve no controle de toda a história. Qual é o problema da gente continuar ansioso e não lutar contra a ansiedade? É porque nós nunca vamos entender que Deus não trabalha com os nossos tempos, se é que com o tempo Deus trabalha. Eu faço assim menção a isso porque hoje eu não me troco pelo cara de 8 anos e meio atrás, quando eu me converti. Eu não me troco. Eu olho pra mim hoje e falo, de jeito nenhum eu volto pra aquele cara. De jeito nenhum. Não quero aquele cara de jeito nenhum. Por quê? E o recém-convertido, então, irmão, aquele eu também não quero um recém-convertido. E eu entendo que às vezes nós queremos voltar atrás, porque parte da nossa vida foi mal escrita. Já teve a sensação de que você deveria ter feito outra coisa, outra escolha? Eu também. Mas hoje eu tenho uma certeza maior.
eu vou procurar fazer escolhas sábias, porque é para onde a gente vai, no verso 12. Mas eu quero ter a certeza de que eu não tenho motivos essa tarde para estar ansioso, mas que eu devo, diante de Deus, colocar essa ansiedade de joelhos e falar: Senhor, eu não tenho como controlar as pessoas, eu não tenho como controlar as escolhas que as pessoas fazem, eu não tenho nem como me controlar como eu gostaria, mas eu tenho a certeza de que o Senhor tem. Portanto, Senhor, deixa eu repousar e que o Senhor seja o meu refúgio essa tarde. Aqui tem muitos jovens, vocês são pessoas que não se casaram ainda, vocês são pessoas que ainda não constituíram família, então as chances que vocês têm de acertar são maiores do que as que eu tive, embora hoje eu creio que estejamos juntos procurando acertar. Mas eu queria que vocês pensassem em termos de casamento, faculdade, mestrado, pós, tudo isso que vai acontecer na vida de todo mundo ou está acontecendo, não pode ser com ansiedade. Isso tem que ser respirando. O tempo dos ímpios é ontem. O tempo de Deus é fora daqui. O tempo dos ímpios é para ontem. Sabe essa expressão? Para ontem. Nosso tempo não. Isso não significa moleza, isso não significa negligência, isso significa paz. Paz. Hoje eu estava olhando as pós-graduações e mestrado de filosofia na PUC, e eu falei assim: caramba, para fazer o mestrado na PUC eu precisava de 3 dias. Aí pensei nos 3 dias que eu precisava, falei assim: hoje eu não posso fazer essa escolha. Talvez eu não possa nunca, mas não significa que eu não possa pensar sobre ela. E se Deus achar que eu devo fazer, eu vou fazer. Sabe, é em paz, gente, é em paz. A gente está muito preocupado se a gente vai ser lixeiro ou advogado, médico ou cara que trabalha no balcão, sabe? Tá todo mundo muito numa vibe secular, enquanto Deus está no eterno e falando: não é por aí. Não é por aí que eu estabeleço o meu domínio sobre a terra. Então, que essa certeza, sabe, sobre sermos pó, sabe? Eu estava lendo para minha filha Lázaro, a morte de Lázaro. Pô, Lázaro doente, as irmãs manda chamar o mestre não vem. Sabe, irmãos? Já pensou no que é isso? Eu acho que podemos pensar em termos de eternidade naquela questão de Lázaro, sabe? Deus estava muito mais preocupado de que o plano fosse eterno do que o plano fosse humano. Qual era o plano humano? Ele bota a mão, Lázaro levanta e sai correndo, tá tudo certo para todo mundo. Mas sabe aquele diálogo que ele tem com Maria, que ele tem com Marta? Aquilo ali eu acho que é crucial para o que elas vão ver depois. Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, a mente delas ainda estava assim, entendeu? E aí ele manda tirar a pedra e elas, pô, dando conselho para Deus, né? Tá cheirando mal, o senhor não conhece defunto, não? Eu acho que Jesus podia ser, naquele momento, soberbo, mas de fato Jesus nunca foi. Então Deus poderia dizer: tu acha que não sei o que é morte, garoto? Já vi tanta gente morrendo, vi gente morrendo há mais de 10, 12 mil anos, pô, tu acha que eu não sei o que é? Calma. Manda tirar a pedra. Sabe, com tudo é calma. Mas ele já estava morto há 4 dias. Será que ele chegou atrasado? Não, ele chegou na plenitude dos tempos. Sua faculdade, seu trabalho, seu namoro, seu casamento, seus filhos vão chegar na plenitude dos tempos. E é preciso que isso seja uma tônica para a nossa vida. Um Deus eterno requer dos seus filhos pensamentos eternos. Um Deus eterno requer de nós uma atitude eterna. Estamos aqui à tarde, mas talvez não tenhamos essa tarde para sempre. Mas hoje podemos pensar que a eternidade deveria ser um estilo de vida e não apenas uma terminologia a ser conceituada. Eternidade não podia ser uma palavra que a gente aprendeu o conceito. Eternidade tinha que ser um tipo de vida a qual deveríamos tomar essa tarde e eternamente vivê-la. Amém? O que C.S. Lewis fala? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então vamos à direção do eterno. Muitos judeus chamam Deus de eterno. Eles acham que esse atributo é fantástico. Eu acho que eles estão certos. Amém? Amém? Espero que Deus esteja falando com você como está falando comigo. E eu me tranquilizo nessa eternidade. 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floresce, à tarde murcha, seca. O que quer dizer isso? Simples, o contraste de um Deus que é anterior à própria criação, com um homem que dentro dessa criação, ele tem, olha só, pensa nisso aí, o homem representa nessa criação uma erva que plantada na madrugada, murcha pela tarde. Eu quero que você pense numa plantinha que você plantou na noite de ontem.
Aí quando deu 4:30 da madrugada, ela apareceu na terra. Aí você foi lá, olhou ela de manhãzinha, 8 horas, você olhou ela, ai que bonitinho, plantei ontem, já nasceu hoje. Aí vai chegar de tarde e murchou. É assim que Deus olha para nós. Nasceu de madrugada, ninguém viu. Morreu de tarde. Tão breve. Nossa duração é tão breve aqui. É tão pequena perto do Deus eterno. Isso deveria nos deixar amedrontados, porque Ele tem todo o poder para antes da tarde retirar a erva do campo. Então, tem erva que não chega de tarde, irmãos. Tem erva que chega de manhã, Deus já corta. Mas eu fico pensando se nós pensamos assim. Isso é pensar em eternidade. Isso é pensar que alguém eterno quer que a gente seja como o ribeiro plantado.